Olá pessoal, eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast, diretamente de Balneário Camboriú para o mundo. E hoje o programa tem aquele cheirinho de café especial porque eu estou com Guilherme Benvenuti, proprietário da Aristo Café. Então, ó, segura a xícara que o papo hoje vai ser especial. Tudo bom? Tudo bem, e você, Thiago? Tudo certo, Guilherme. Mas então, como é que o café entrou na tua vida? Lá em 2020, estava como diretor de uma cooperativa e sentia necessidade sentia, né, já a necessidade de criar um projeto próprio, um projeto que validasse toda essa minha trajetória na administração, né? E então a Aristo, a marca Aristo, ela surgiu dessa vontade, desse desejo de trazer, né, todo esse conhecimento já adquirido, né, em empresas privadas onde eu trabalhei. E a paixão pelo café, ela foi o motivador para a gente trazer a marca, né, a marca Aristo para esse nicho de mercado, né? Então, Mas daí a tua ideia seria investir no ramo ou tu já tinha alguma ligação, já era um apreciador de café? isso sempre, né? Sempre tomando muito café, sempre experimentando coisas novas. Uhum. Lá em 2018 eu tive o acesso e comecei a conhecer o mundo dos cafés especiais, Uhum. né? E isso me trouxe essa curiosidade de entender como que funcionava, né? Tomava um café tradicional, como a maioria dos brasileiros, e comecei a me aventurar, né? Então fui ali para o café gourmet, né? Por enquanto olhando os rótulos no supermercado, né? Entendendo um pouquinho, olha, da onde vinham os grãos, né? As variedades, os tipos de torra. E assim eu fui me aprofundando, né? Até que em 2020, em sociedade com um italiano, a gente resolveu empreender no mundo dos cafés especiais, motivado por um contato que a gente fez com um fazendeiro lá em Minas, né? Um produtor. E foi um contato pessoal, porém que acendeu essa chamazinha da gente começar a entrar nesse mundo, né? Uhum. Entender. E aí a gente foi entender mais como que funcionava o processo do café especial, o que era um café especial, né? De que forma era feito o manejo desse café. E aí a gente começou lá em 2020. A gente estava nessa cadeia produtiva do café bem ali, né? Já do meio para frente, né? Então a gente, como eu te disse, a marca ela foi criada, a gente desenvolveu toda essa identidade visual da marca, todo esse planejamento. Porém, a gente mandava esse material lá para Minas, eles torravam o nosso café. Muitas vezes ele vinha até moído, né? Então a gente vai entender um pouquinho que isso não seria ideal, né, dentro desse mundo dos cafés especiais. Uhum. Porém, foi a forma como a gente começou, né? E aí a gente foi entendendo, foi avançando dentro dessa cadeia produtiva. E porém a gente teve a pandemia, né, no meio desse caminho. Uhum. E aí a empresa ela deu uma parada, a gente ficou com dificuldade tanto de desenvolver a marca como fazer as vendas, enfim, todo mundo passou por esse processo, sabe como foi difícil, né, para os empresários que já estavam estabelecidos, imagina para uma marca nova surgir num ambiente desse, né? Então a gente fez uma pausa, né? Nesse meio tempo eu fiquei sozinho na empresa, meu sócio tinha outro planejamento, outros negócios, ele resolveu deixar a empresa. E lá em 2023 eu voltei com a Aristo, já fora da diretoria da empresa onde eu trabalhava. Uhum. Voltei com a Aristo numa releitura da marca, né, trazendo e fundando a Aristo consultoria Uhum. empresarial, né? O mercado do cafés especiais, né, dos cafés especiais, ele é um mercado muito restrito, onde você precisa estar inserido ali para que você possa criar a sua identidade do seu café, né? E Uhum. aí, como a gente estava lá na cadeia produtiva de apenas comercializar os grãos, né? A gente sentia essa dificuldade. Então eu comecei a fazer consultoria financeira. Eu tinha vários clientes aí no Brasil todo
e o café ele estava ali mais como um presente, como um souvenir, como até uma validação, um estudo de caso, né? Uhum. E numa dessas surpresas da vida, um desses clientes que eu conquistei na consultoria empresarial era um exportador de café lá em Manhuaçu, Minas Gerais. Uhum. A gente começou a fazer todo o planejamento deles, cuidar de toda essa parte da exportação, de fazer essa entendimento de qual seria a exposição de caixa deles, todo o fluxo financeiro da operação deles durante o ano todo. E porém essa consultoria ela estava sendo online, né? Uhum. E algumas dificuldades, né, tanto do lado deles quanto do meu, né, por desconhecimento de toda essa cadeia de como funcionava essa parte da exportação dos cafés. Uhum. E do lado deles, um pouco de dificuldade com os conceitos financeiros, né? E de planejamento financeiro. E aí eu fiz essa proposta para eles. Eu falei assim, olha, vamos deixar a consultoria online para eu ir até aí, para a gente fazer uma consultoria presencial. Eu fico uma semana, a gente resolve todos os pontos de dúvida, fecha esse trabalho, né? E aí eu volto e a gente dá continuidade nesse acompanhamento. Fui lá para Manhuaçu, Minas Gerais, para ficar de segunda a sexta e acabei ficando 21 dias lá, onde eu tive a oportunidade de conhecer a fundo, né, toda a cadeia do café especial do Brasil, né, e numa referência também mundial ou nacional de exportação de café, né. Então são pessoas pioneiras dessa atividade Uhum. e lá eu conheci muitos produtores, né? Porque lá é um local que os produtores vão entregar as amostras para serem classificadas, né? Então o café, ele chega lá, ele vai ser classificado entre especial, gourmet e tradicional, Uhum. né? Então fiquei 21 dias lá fazendo um trabalho de gestão e finanças, porém respingou, né, nessa história da marca, né? Da Aristo. Uhum. E esses 21 dias que eu passei lá, conheci toda essa cadeia produtiva, vi de perto quais seriam as grandes diferenças entre um café tradicional, um café especial, né? E entendi a fundo, né, como que era o dia do dia dos produtores, fiz muitos contatos nesse mundo do café e foi assim que a Aristo voltou, né? Uhum. Então, a gente fala assim, ó, poxa, esse bichinho do café foi lá e me buscou de volta, né? Sim. Pô, muito interessante. E então, na verdade, tu veio do planejamento financeiro e o café acabou sendo, digamos assim, uma retribuição que te encontrou em cima desse teu trabalho, né? E tu chegou a parar a tua atividade de planejamento financeiro para se dedicar ao café, ou tu levou as duas atividades em paralelo? Isso. Então, aí, quando no último dia dessa apresentação lá em Manhuaçu, Uhum. como eu disse para você antes, a Aristo ela recebia torrado o café, né? E naquele dia eu recebi um presente do diretor da empresa, um dos sócios, o CEO da empresa. E ele, a hora que a gente acabou, era umas 6:30 da tarde já, a apresentação do planejamento financeiro deles. A gente desceu até o armazém da exportadora e ele mandou baixar uma saca lá de um melhor café que ele tinha lá. Eu já tinha contado para ele um pouco dessa história, que a gente já tinha tentado fazer essa inserção nesse mundo e que eu já era um apreciador de café especial, que eu já tinha a minha marca pronta, né? E aí ele me presenteou com a saca de café. E aí eu questionei ele, falei assim, poxa, você não vai torrar esse café para mim, para eu levar para Santa Catarina? Ele falou, não, cara, aí é contigo, né? E aí foi quando eu trouxe essa saca de café, que é uma história também muito interessante, porque não foi tão fácil assim eu chegar com essa saca lá em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, né? Uhum. Porém, isso foi o ponto de partida para a gente retomar, né, com a produção dos cafés, com as embalagens, com todo esse trabalho, né? Aí quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, estava com um café cru na mão, uma Uhum. saca de café cru de excelente, extrema qualidade, e fui procurar maneiras ali de fazer essas torras, né? Então comecei torrando com
conhecia um torrador lá do sul de Santa Catarina, e aí fui lá, fiz umas 2 torras com ele. Acabou que eu não consegui fazer mais torras com ele, né? E fui buscar outra alternativa. Quando eu cheguei nessa outra alternativa, essa outra alternativa tinha um torrador para me vender. Uhum. Eu falei assim, agora fechou, né? Eu vou dar mais um passo dentro dessa cadeia produtiva do café. A gente vai começar a criar nossos perfis de torra a partir do café cru que vem do produtor. Uhum. E eu vou retomar essa minha atividade que é apaixonante, que traz muita satisfação quando a pessoa recebe um café desse nível, dessa qualidade. E vou continuar com as minhas consultorias também, né? Que foi a pergunta que você fez, né? Sim, eu continuei com as consultorias. Porém, quando a gente foi fechar essa negociação, o dono do torrador, ele também tinha uma cafeteria à venda aqui em Uhum. Balneário Camboriú. Foi aonde a gente entrou na negociação, né, em agosto do ano passado, né, e aí a gente assumiu a cafeteria aqui em setembro, né, dia 3 de setembro. Uhum. A Aristo Cafés, então, ela saiu do, do, da ponta ali do mercado dos cafés especiais, né, e hoje a gente torna nosso próprio café. A gente tem essa validação do varejo, né? Então a gente está servindo o café para o consumidor final Uhum. e também estamos nesse meio dessa cadeia vendendo café para outras cafeterias, vendendo café para outras empresas, enfim, né? Fazendo esse comércio B2B também. Uhum. Nossa, mas então foi assim um mergulho de cabeça, né? Tu pegou assim, foi evoluindo, né? Eu acho Até que não ter. fui eu que escolhi o café, acho que foi o café que me escolheu, né? Pô, com certeza. Mas eu fiquei com duas dúvidas. Uma delas é em relação ao café in natura. Eu nunca tive uma vivência com café. Eu tive vivência, por exemplo, com fabricação de azeite de oliva. Certo. As oliveiras, quando tu colhe, né, a oliva ali, tu precisa ter um tempo que já é cronometrado, tipo, tu colhe, já tem que botar refrigerado, já tem que encaminhar para o lagar, fazer todo o processo, porque senão estraga o azeite, tu perde, né, toda essa, o frescor dele, né, todas as propriedades dele. O café funciona mais ou menos assim? Como é que é quando tu colhe o café até o processo de torra? Tem um período ali que tu deve fazer? Como é que é a conservação disso? Ah, sim, maravilha. Isso é uma excelente pergunta, né? Porque o café especial, na verdade, todo tipo de café, né? Ele sofre, ele passa por um processo depois da colheita, né? Então, ele é feita essa colheita, seja mecanizada ou seja de forma manual, e esse café vai para um processo de secagem, né? Então, existem vários tipos também de processos, né? E várias formas de beneficiar esse café, né? Mas, basicamente, ele sai do pé, vai para secagem, né? Onde ele pode ser despolpado, ele pode ser secado em um terreno suspenso, ele pode ser secado naqueles terreiros que a gente vê ali, que é no chão batido mesmo, de concreto, né? Então, ele pode sofrer vários tipos de processo, né? Porém, o que vai diferenciar o café, por exemplo, tradicional do café especial, não é que a gente tem uma árvore de café especial. Ó, essa aqui é uma árvore de café especial, essa aqui é uma árvore de café tradicional, não. É o manejo dele, né? Então, toda a separação, toda a classificação, né? Isso geralmente são feitos por empresas que já detêm um certo nível de equipamentos, né? Existem equipamentos que são, por exemplo, tem fornecedor nosso que faz a separação do café a laser, né? Ele vai descendo numa esteira e ele vai tirando ali os cafés que foram colhidos verdes, os cafés que foram colhidos com defeitos, os cafés que foram atingidos por alguma praga, né? Então isso vai sendo tudo selecionado. Então o que vai tornar um café especial, ele não é uma árvore de café especial. Ele é um manejo que ele é dado após essa colheita. Tá, mas aí ele é colhido e ele é secado e depois que ele seca, ele já precisa ser torrado ou ele tem um período ali que ele pode ficar parado, digamos assim? Ah, maravilha. Essa é uma boa pergunta também, né? O café, ele vai ser secado, né? Aham. Então, como eu te disse, existem várias formas para fazer isso. Porém, quando ele está cru,
né? Ele pode ser armazenado, né? Claro, dependendo, dentro de uma especificação aí de umidade, né? De você precisa ter um esmero nessa. Mas como todo grão, ele fica estocado de uma forma bacana enquanto cru. Uhum. O café ele tem alguns deadlines onde ele começa a perder essa capacidade dele ou toda essa complexidade de determinado grão, né? Então, um ponto muito importante é a hora da torra, né? Que o café, a polpa do café, ele é a proteção natural dos óleos e dos açúcares, né? Da própria fruta, né? Isso que Uhum. vai trazer a doçura na bebida, né? Então, quando você faz essa seleção e separa os grãos que se desenvolveram de uma forma adequada, né? Então, são grãos inteiros, grãos que garantiram a proteção garantiram que essa proteção natural ela não foi violada, né? Ou com algum tipo de praga, ou ele foi um grão defeito que cresceu defeituoso e oxidou, enfim, né? Então tem uma série de defeitos quando você classifica o café, Uhum. né? Me perdi um pouco. Uhum. Eu estava perguntando para ti a respeito Ah, sim. do armazenamento dele in natura antes Isso, da torra, se ele tem isso. um período que ele pode permanecer assim antes de perder suas Ah, sim. propriedades. Não, maravilha. Então, a gente agora, né, a gente está quase na metade de 2025 e ainda a gente compra café da safra 2024, né? Porque agora eu vou retomar o raciocínio. Um dos deadlines do café é a torra, né? Que é onde ele vai começar, pela temperatura, começar a agredir essa proteção natural do café, né? Então, esse é um primeiro ponto de começar a perder as propriedades desse grão, né? O segundo ponto é na moagem, né? Por isso que a gente faz a moagem dele na hora, porque daí é onde a gente vai acabar com toda essa proteção natural e aí é onde ele começa a oxidar com mais rapidez. Uhum. Claro, existem embalagens, né? Hoje as embalagens elas protegem ao máximo, porém essa proteção natural ela já foi extinta. Então, o café in natura você armazena, né? Armazena em silos, armazena como outro commodity, como outro grão. Você consegue fazer isso. Porém, a hora que você torra ele, você começa a matar o café, né? E aí, depois que você moeu mesmo, o negócio é tomar na hora, porque cada dia que passa, a oxidação, né, o contato com o ar de todo esse óleos, desses açúcares, ele começa a ser deteriorado pelo oxigênio, né? Uhum. Então aí ele começa a morrer e perder as características. Entendi. E o café que ele foi torrado, qual é o tempo ideal do consumo dele? Para tu não deixar ele muito tempo parado. Olha, aí depende muito também da tua exigência como consumidor, né? Uhum. Eu não gosto de tomar café com mais de um mês de torra, né? Então o café ele é torrado, ele vai chegar aí, a gente vai descansar ele 4, 5 dias, ele vai chegar num ponto aí que vai ter um desempenho satisfatório, né? Mas até 1, 2, 3 meses bem armazenado, né? Eu acredito que ele seja um café de qualidade para tomar, Uhum. né? Então, essa é um dos diferenciais da Aristo, né? A gente torre sob demanda, a gente tem um planejamento ali de quanto a nossa loja vai consumir, de quanto a nossa cafeteria vai consumir. Então, a gente está sempre torrando para que o consumidor ele leve um café aí de 7 dias, de 10 dias de torra, né? E ele possa consumir aí dentro desse mês ou dentro de 2 meses, numa qualidade que seja de uma bebida de alta qualidade, né? Alta complexidade, doçura, né? Todas as características desse grão que a gente destacou na torra, né? Eles sejam aproveitados pelo cliente, né? Uhum. Então essas duas fases são bem importantes, tanto a torra, então ali ele começa a morrer, né? E a hora que você moe ele mesmo, aí o ideal é que seja tomado, né? Por isso que a gente, né? Eu sei que você já tá né, nesse nível de tomar café, né? Que você moe o seu café na hora, né? Sim. E provavelmente você tome um café que já tenha sido moído há algum tempo, você
provavelmente você já tem você já identifica, pô, esse café já não tem mais já não tem mais o frescor, né? Até na própria bebida você nota isso, né? Sim. Então essa oleosidade, essa doçura, né? Tudo isso vai perdendo essa característica, né? Então o interessante é assim, né? O café in natura, ok, ele pode ser armazenado durante anos de uma forma adequada. O café torrado ele tem ali 2, 3 meses, tá? E o café moído ele praticamente ele precisa ser consumido na hora, assim. Tá É o certo. ideal, né? Com certeza. Eu vou. Mas então, Guilherme, nós estamos falando de qualidade. E por falar em qualidade, eu preciso compartilhar essa informação com o público, porque eu compartilhei com a minha mãe e a minha mãe ficou apavorada, porque eu fui falar para ela assim: mãe, por favor, mãe, eu te amo. Não toma mais café tradicional esta forte, porque isso não é café. Porque Isso é uma prova de amor. a mãe, ela é daquelas pessoas da velha guarda, é aquelas pessoas da velha guarda que vão no mercado e dizem assim, não, mas pera um pouquinho, café tá muito caro, por que eu vou comprar esse café mais caro ainda? Daí eu falei assim, mãe, que a questão é a seguinte, isso que eles estão te vendendo já nem é mais café, é que nem o sabor chocolate versus o que é um chocolate de verdade, né? Então, eu separei aqui uma imagem que eu gostaria de compartilhar contigo, que é sobre o café tradicional, o café gourmet e o café especial. E eu gostaria que tu analisasse junto comigo e tu explicasse para o público qual que é a diferença do café tradicional, do gourmet e do especial. Gourmet, para quem não sabe, são aquelas embalagens, normalmente 250 gramas, né, que são todas bonitinhas. Eu não vou citar marcas aqui para não ser antiético, mas todas as grandes marcas têm a versão do café gourmet. Então, deixa eu só colocar ali para ti. Isso. Ó, nós temos ali o café tradicional à esquerda, e ainda essa imagem está bem generosa ainda para o café tradicional. É. E o café especial à direita. Explica um pouquinho para nós aí, Guilherme. Então vamos lá. Olha só, então visivelmente a gente já identifica ali, né, que o café tradicional ali está trazendo grãos brocados, né, tem grãos ali que foram, que não estão perfeitos, né, então aí eles já vão, né, tem folha, tem casca, tem, enfim, inúmeros defeitos, né, então o café tradicional ele é aceito. Geralmente as amostras elas são de 300 em 300 gramas, né? Então, quando um produtor ele vai entregar o café dele para ser classificado, ele vai entregar 300 gramas lá. E dentro disso aí, o café tradicional, você pode, né, de acordo com a ABIC, né? Você pode ter ali até entre 200 e poucos defeitos dentro dessa amostra, né? Uhum. E o café especial ele reduz aí para 7, 8 defeitos dentro de uma amostra, né? Então, se Sim. você reparar ali, né? E quais são esses defeitos, né? Então, ali a gente tem grãos desuniformes, a gente tem grãos quebrados, a gente tem grãos que estão oxidados, né? A gente tem pau, a gente tem pedra, tem, enfim, uma infinidade Pois é, de impurezas. eu queria te perguntar isso daí. Vamos para a próxima imagem, que é bem em cima disso do tradicional ali, ó. Isso, exatamente. Cara, quando eu fiquei sabendo que tinha pedra, pau, osso e tudo que é porcaria dentro do café tradicional e esta forte, eu pensei assim, será que eles não estão forçando um pouco? É isso mesmo então, É Guilherme. isso mesmo, é incrível, porque É eu presenciei, aceito tudo isso. aceito tudo isso, e isso é aceito dentro das normas, né? Uhum, Então, regularizado. regularizado, né? Então, o produtor, ele entrega amostras assim, eu vi inúmeras amostras assim, Uhum, né? E isso faz parte já do cotidiano, isso é uma coisa que, não é que o produtor está envergonhado de entregar essa amostra, não, simplesmente ele é o café que ele tem disponível, né? É a forma do manejo dele também, né? Muitas vezes o produtor ele classifica o café, vai passando nas peneiras lá, o que sobrar ele leva também para vender, também como café tradicional, né? Então muitas vezes o produtor ele está comercializando vários tipos de café. Olha, tantos defeitos, é o café especial, esse aqui eu vou separar para comercializar de outra forma. Porém, a gente sabe que a grande maioria do café ela é o que sobra nas peneiras, né? Que é o que vai passar, né?
E aí passa tudo, passa Sim, galho, passa leite, passa... e esse café para ser mascarado, ele vai ser extremamente torrado, o que vai deixar ele muito amargo e forte, e a pessoa para conseguir tragar isso vai botar açúcar em grande quantidade, o que ainda vai prejudicar ainda mais a saúde dela. Mas só pelo fato dela tomar essa bebida, já é algo que não vai fazer muito bem para a saúde dela, né? Exatamente. Então é igual você tomar um carvão, né? Uhum, Então, você está tomando um café especial, você está tomando um café que, como você disse, ele está sendo extremamente torrado, né? Então ele está desculpa te corrigir, mas acho que falou especial, é tradicional. um café tradicional, ele está sendo extremamente torrado, né? Para maquiar essas impurezas, Sim. né? Para que ele não seja identificado, né? E geralmente ele vai ser, geralmente não. O café tradicional sempre vem moído, né? Então tudo isso aí, né? Esse carvão ele vai ser moído e aí a gente vai tomar, né? A grande maioria dos brasileiros toma isso e identifica até como o verdadeiro café, né? Então tem Uhum. muita gente que tem dificuldade de quando prova o café especial de ter essa as primeiras vezes, e eu também passei por isso, né? Sim. O primeiro café especial pontuado, premiado que eu recebi, eu falei assim, não, peraí, como que é? Eu fiz alguma coisa de errado aqui, né? Porque o nosso paladar ele já está, né, Viciado. viciado. É uma cultura do Brasil, inclusive, Thiago. Uma coisa que me impressionou muito, né, nessa viagem que eu estava lá, a gente recebeu um produtor. Eu estava lá no balcão da exportadora, Uhum. né? Do lado desse balcão tinha uma máquina de café expresso, onde estava sendo servido café especial. Estava para dentro ali do balcão. E na recepção, aquela tradicional garrafa térmica Uhum. com café tradicional com açúcar. E eu falei pro produtor, falei assim, o senhor aceita um cafezinho? E aí já fui me direcionando para a máquina do café especial. Ele falou assim, não, não, eu aceito sim, mas eu vou pegar aquele lá da frente, né? Então, ou seja, o próprio produtor, ele estava tomando café tradicional com açúcar, né? Uhum. Para você ver como que essa cultura ela é enraizada dentro do nosso país, infelizmente, e as pessoas, por falta muito de conhecimento, né, de ir atrás dessas imagens, por exemplo, né, se toma o café tradicional. Sim, até porque, na verdade, as pessoas que tomam esse café nunca experimentaram um café de verdade. Exatamente. Vamos partir para a próxima imagem ali. Ó, aí eu acho que a gente tem um resumo bem bacana, digamos assim, da divisão dos cafés, né? Tem ali a base da pirâmide, o tradicional, o extra forte, né? Como tu já explicou, que são os piores, né? Que aceitam muitos mais defeitos. Uhum. Depois temos o superior, que eu não sei daí identificar o que seria a diferença entre o superior e o tradicional. E o gourmet, que esse eu reconheço fácil no mercado ali. E acima, né, no topo, o café de verdade, um café mais puro, mais nobre que tu vai encontrar, que é o café especial, né, que vai ter toda essa pureza e essa qualidade, né? Isso. Então, essa classificação ela é feita pela BIC, né? Então, ela está falando sobre a quantidade de defeitos, né? Então, Uhum, como a gente trouxe ali o tradicional extra forte 360 defeitos, eles são aceitos, né? Nessa amostra 360 defeitos. O superior ele aceita 86 defeitos, né? Ele já é um café que você encontra aí já em grãos, né? uhum, Mas aí você vai ver, geralmente ele tem uma torra mais escura também, né? O gourmet aceita 26 defeitos. Ele é um café relação custo-benefício, né? Um café que talvez seja até uma ponte interessante entre o café tradicional e o café especial. Porém, você ainda vai encontrar, né, grãos oxidados, você vai encontrar grãos danificados, né, que podem, né, e vão, de certa forma, eles vão trazer essa deficiência na bebida, na xícara, né? uhum, Então, ele é um café que o gourmet, ele muitas vezes ele vem moído também, né? uhum. Então, e aí, né, esses defeitos eles são incorporados ali. Porém, ele é um café que já traz uma doçura um pouco melhor. Geralmente eles têm uma torra média,
né? Então já não tem essa necessidade de fazer aquela torra excessiva para esconder muitos defeitos. Porém, ele não é um café que tem uma peneira alta, não é um café que passou por um processo, por exemplo, muitas vezes manual de seleção, né? Uhum. Para que a gente pudesse chegar, por exemplo, no café especial ali, que é um café com a pontuação acima de 80 pontos, né? Eu acho assim que os dois bebíveis dessa pirâmide aí, dessa lista, seriam o gourmet e o especial. O resto não chegaria nem perto. E o gourmet, a diferença que eu noto dele pro especial é principalmente no aspecto sensorial. Porque no gourmet a gente não consegue. Bom, no gourmet ele te tira todo o prazer, digamos assim, do apreciador de café encontra no café de tu sentir o sabor do café, até para tu diferenciar o que é um tipo de café, uma safra de café da outra, de tu ter essas notas, né? Porque o café é que nem um vinho, né? Tem várias notas, tem várias sensações sensoriais, e eu acho que isso que é o grande barato do café, né? De quem é apaixonado por isso, de tu ter esse retorno na bebida, né? E até foi a primeira vez que eu tomei um café especial foi quando, porque assim, eu parei de tomar café com açúcar por questões de saúde, que eu queria diminuir, sou ex-obeso, queria diminuir o açúcar na minha vida, e segundo porque me falaram, antes de eu conhecer o café, hoje eu vejo que era uma baita besteira, mas me falaram assim, tu nunca tomou café de verdade porque tu bota açúcar, mesmo vale para chás. Aí eu parei para pensar, realmente faz sentido, se eu coloco açúcar numa bebida, eu estou adulterando o sabor da bebida. Sim. Só que nós estamos falando de um café de baixa qualidade, então naquela época eu também nunca É tinha quase uma experimentado. obrigação você colocar açúcar. Então naquela época eu tirei o açúcar achando que estava experimentando café, mas nunca tinha experimentado café de verdade até tomar o café especial. Quando eu tomei o café especial, foi que eu percebi que o café de verdade, ele tem a sua doçura e o seu sabor. E daí eu, nossa, mas então isso aqui que é o café. E eu acho que o que as pessoas não conseguem assimilar é a ideia de como que um café vai ser doce sem tu colocar açúcar nele. Exatamente. Ele é uma fruta, né? Então, Uhum, como toda fruta, ela tem sua doçura natural, né? E sim. como eu te disse, quando ele é feito o manejo da forma correta, que é onde ele vai trazer praticamente quase zero defeitos, né? Então a gente tem produtor que tem um esmero nessa separação que o café chega pra gente zero defeitos. Você pega uma saca lá, começa a analisar e é um cuidado tão incrível que você não tem defeito nenhum no café. Uhum, Né? E aí é onde você consegue extrair esse sensorial, né? Extrair o que o solo entregou para essa planta, o que o solo entregou para esse grão. Né? Então, por exemplo, os cafés do norte do Paraná, por muitos anos, aquilo lá foi cana-de-açúcar. uhum, Né? Então a planta do café ela tem 2 cromossomos a menos que a gente. uhum, Imagina a inteligência dessa planta de buscar dentro do solo esses nutrientes, né? Para que ele desenvolva esse sensorial, para que ele desenvolva a característica de cada um. O café gourmet você não vai conseguir identificar porque eles fazem blends, né? Então pegam cafés com olha, são aceitos 26 defeitos, beleza, mas é um café daqui, outro dali, outro dali. Geralmente o café gourmet ele é feito por grandes indústrias, né, e que você vai encontrar na gôndola do supermercado, já com um processo produtivo um pouco mais alongado. Então ele já está moído ali há algum tempo, né, ele foi blendado, né, então ele tem um monte de variedades ali misturadas, né? Ele geralmente é lá 100% arábica e a região, né? uhum, Mas que tipo de café? Qual que é a característica desse grão, né? Qual que é o sensorial que ele traz? Esse tipo de coisa ele vai ficar a desejar, né? Principalmente se ele já veio, né, dessas grandes marcas aí moído, né? uhum, E aí você não vai ter essa experiência de identificar o sensorial, identificar, né, a característica de cada grão. Né? Já o café especial, geralmente ele não é blendado, né? Então ele é uma variedade específica que traz a sua característica própria. Né? A uhum, sua doçura, o sensorial, as notas que a gente chama, né? Então tem mais o achocolatadinho, tem os grãos que são trazem uma acidez maior, tem grãos que são mais frutados, mais
né, para frutas vermelhas, outros mais para frutas amarelas, outros mais, né, dependendo do processo que eles sofrem também, muitas vezes um processo de fermentação, ele vai destacar um sensorial, né, uma nota mais vinhada, mais alcoólico, enfim, né? Uhum. Então isso você vai conseguir distinguir e treinar o seu sensorial para cada tipo de grão, né? Certo. Então, além né, dessa classificação técnica, a experiência ela é totalmente diferente, né? Com certeza. Tu tocou já em alguns pontos que eu sei que são dúvidas de muitas pessoas, principalmente dos entusiastas do café, né, aqueles que estão começando e pessoas que querem ingressar também, ainda não são, mas ficam curiosos e tem esse desejo, né, tem essa chama do café, até porque o café é uma paixão não somente nacional, mas internacional, no mundo todo É verdade. consome café. E nós separamos algumas perguntas aqui da internet que mandaram para ti, que trazem um pouco desses questionamentos para tu poder estar explicando para o pessoal. Deixa eu estar pegando aqui para ti, só um segundo. Essa aqui é a primeira. Fala, Thiago, beleza? Eu sou o Guilherme de Belo Horizonte. Tem uma pergunta para o meu xará Guilherme aí sobre a questão da pontuação. Sempre quis entender como é que funciona essa pontuação quando a gente fala que um café é um café de 84 ou 88 pontos. Como é que funciona? Ah, excelente pergunta, Xará. O café ele vai passar por uma auditoria, né? Então, ele vai ser enviado a amostras, existem especialistas, né, em provas de café, e eles vão ser analisados alguns pontos, né? Doçura, acidez, corpo, uma série Então, existe um gráfico, né? E aí eles vão dando as notas, doçura 8, 9, 10, acidez, tanto, corpo, né? Então tudo isso ele vai ser feito uma média para classificar e ser dado a nota no café. Uhum. Né? Existem os concursos, né? Então onde o produtor ou a própria torrefação vai levar, ou a própria marca vai levar esse café para que ele seja auditado, né? Então existem muitas organizações, por exemplo, como matademinas.org, onde o produtor vai levar o seu café lá e vai participar de uma classificação e de uma pontuação por um especialista, né? Uhum. E aí ele vai destacando, né, dentro dessa classificação, dessa nota, né, que é uma pontuação, né? Então, acidez, corpo, doçura, equilíbrio da bebida, enfim, né? Se bebeu duro, se a bebida está ok, né? E ele vai trazer também a análise sensorial do café. Então, olha, esse café aqui são notas de frutas amarelas, pêssego, ameixa, uva verde, né, mais vinhado, mais frutas vermelhas, enfim. E aí ele vai trazer essa análise da bebida também, do que o provador sentiu também, né? São especialistas como existem nos vinhos, né? Existem em várias Isso que eu ia te perguntar. Isso, assim como o vinho, está relacionado com a safra daquele café. Isso cada prova, né? Cada safra do mesmo grão, ele pode trazer classificações diferentes, né? Uhum. E existe também, né? Não vai divergir muito, mas cada classificador também ele pode trazer uma sensação diferente, né? Uhum. Então essa parte sensorial, ela é uma parte um pouco mais subjetiva e do que você sentiu da bebida, porém a nota ela é uma questão técnica, um quesito técnico que é feito a média, né, de todas as variáveis daquele grão, né? Entendi. E digamos assim, tu pode até não gostar, digamos assim, com a opinião técnica, mas um café com uma nota mais elevada vai te trazer mais perceptível esse sensorial. É, se- de certa forma sim, né? De certa forma sim, mas um café que ultrapassou os 80 pontos, né? Então lá na nossa loja, por exemplo, a gente não tem nenhum café com menos de 85 pontos. Uhum. Porém, aí a gente já começa né? Essa pontuação ela vai ser uma classificação técnica, né? Porém,
eu posso gostar muito mais de um café de 85 do que um café de 88, né? Então isso também existe essa possibilidade, né? Geralmente são cafés assim que tem um nível muito parecido, né? Porém ele vai destacar ali um pouco mais de doçura, um pouco mais de acidez, um pouquinho mais do corpo, né? Então isso é uma diferença pequena entre eles, né? Porém, com relação a sentir, a identificar, né, as notas, o sensorial de cada um, vai muito também da percepção da pessoa, da experiência da pessoa já com os cafés, né? Então, de qual que é o nível que o seu paladar está treinado, né? Não existe isso também, né? Não que você obrigatoriamente vai gostar de um café que tem uma pontuação maior e em detrimento a um que tem uma pontuação um pouco menor, né? Sendo acima de 80 pontos, né? Passando aí toda essa classificação que a gente viu, né? Geralmente são cafés aí que no final das contas o melhor vai ser o que você gostar mais, né? Sim, Então, um café bom a gente costuma dizer que é o café que você gosta, né? com certeza. Então, as pessoas chegam na nossa cafeteria e falam assim, mas me dá uma sugestão aí. Aí eu falo assim, olha, aqui é igual escolher filho, porque eu gosto de todos. Porém, que tipo de café você gosta? E a pessoa vai explicar pra gente, eu gosto de um café mais docinho. Não, eu gosto de um café mais frutado, eu gosto de um café que traz uma acidezinha maior. Né? Eu gosto de um café mais encorpado ou menos encorpado, enfim, né? E aí a gente vai direcionando de acordo com o que a pessoa falou pra gente, porque a gente entende que o café gostoso é o que você sentiu na xícara, né? Então, falando em café especial, né? Sim, sim. E eu acho também que tem um amadurecimento do paladar da pessoa, porque o que acontece? Quando eu comecei, eu sempre buscava as notas que remetiam mais a chocolate, né? E daí eu olhava as frutas ali, não vou muito no frutado e tal. E, cara, daí como fui começando a me aprofundar um pouco mais, o meu paladar foi ficando mais exigente, mais nojento, e daí eu comecei nas frutas, daí, frutas amarelas, frutas vermelhas, e não sei o que, e pá, e daí comecei, cara, e quando eu comecei a perceber a diferença e ver que eu tava notando o gosto, tipo assim, peguei uma saca aqui que essa foi de frutas amarelas, vou pegar de novo, não tem, peguei de frutas vermelhas, daí eu, opa, não, mas pera um pouquinho, eu acho que eu me identifiquei mais com essa aqui, e é bacana no café porque cada saco que tu vai comprar, cada tipo diferente é uma experiência nova, é algo que agrega na tua experiência sensorial e tu vai começando a ficar com um paladar muito complexo, assim, ao ponto do tipo assim, hoje eu tô a fim de tomar frutas amarelas, hoje eu tô a fim de tomar uma nota mais puxada para frutas vermelhas, e é bacana essa construção que se faz e como que o teu paladar vai mudando à medida que tu aprende e vai tendo mais experiência com o consumo da bebida, né? Exatamente. Aí você tem muito a ver de treinar o paladar, né? Geralmente, quando a pessoa tem essa curiosidade e começa a se inserir nesse mundo, né? É exatamente como você falou. A gente vai oferecer para ele um café, por exemplo, como esse aqui, que é mais achocolatado, mais adocicado, né? Que é onde a pessoa ela não vai sentir esse choque tão grande, né? E aí, quando a pessoa vai se acostumando, vai entendendo, até entendendo o que esperar dos cafés especiais, né? Aí a gente vai oferecendo para ela um café fermentado, um café mais frutado, um café que traz uma acidezinha maior, né? Não uma amargura, né? Uma acidez, né? Que isso também é uma característica que é classificada dentro dessa classificação da pontuação dos cafés, né? Então isso realmente, como você falou, ela é uma escadinha, e aí você vai se inserindo nesse mundo e cada vez mais você vai conseguindo identificar esse sensorial, né? Ter essa percepção do que cada grão pode entregar, né? Sim. Então funciona mais ou menos assim. Bom, sabemos que café também hoje é posicionamento, né? Tudo hoje é posicionamento. O café, ele tem adquirido muito uma questão de status, de nobreza, assim como antigamente e hoje em dia tu ainda vê muito em reuniões destilados, né? Os uísques, os cunhaques, tu vê cada vez mais a presença do café, até porque o café é algo que combina muito bem com o ambiente executivo, com o ambiente empresarial,
e muitas empresas têm a vontade de demonstrar uma experiência diferenciada para o seu cliente, para o seu parceiro, através dos cafés. E nós recebemos uma pergunta dos internautas ali, que é um empresário que fala justamente sobre isso, a importância do café. Ele tem a dúvida em relação ao tipo de café que ele vai servir. Olá a todos, eu sou o Vini de Moraes, especialista em posicionamento de imagem, e por conta disso quero entender com relação ao café, como que a gente pode utilizar o café a nosso favor quando a gente vai recepcionar um cliente. Se é um café mais forte, um café mais amargo, a gente pode perguntar, induzir que seja sem açúcar, com açúcar. Como que é esse momento de servir café aos nossos clientes para que a gente esteja bem posicionado com relação a essa experiência no momento de a gente receber nosso cliente no nosso local de trabalho? Excelente pergunta, Vini. Inclusive, eu tenho um estudo aqui, né, que diz que, né, enfim, nós já sabemos que o café faz parte da cultura do Brasil, né, tanto em momentos importantes, como fechamento de negócios, como reuniões informais, como encontros, né, com pessoas que você gosta, né? E eu tenho um estudo aqui que diz que a experiência do cliente, ela, né, ele comunica que vai muito além dos serviços prestados, né? Então, a qualidade do café que ele é servido, ele pode influenciar na imagem da sua empresa e até impactar na sua reputação, né? Então, você imagina, você tem um serviço de alto nível, você presta esse serviço de alto nível, vou dar um exemplo num restaurante, né? E aí são servidos pratos de alto nível, pratos com a qualidade excelente, e a hora que o cliente vai tomar o cafezinho, ele sai do teu restaurante com gosto de café tradicional na boca, né? Então, esse é um exemplo clássico, mas, porém, em todas as áreas, né, o detalhe ele faz a diferença, né? Então, quando você serve um café especial para o teu cliente, né, o que você está comunicando para ele? Que você se importa com os detalhes, que você está preocupado com o bem-estar dele e com a experiência que ele vai sentir, né? Então, de acordo com a PwC, eles dizem que estudos sobre a experiência do consumidor mostram que as memórias sensoriais, como o aroma e o sabor do café, criam conexões emocionais com as marcas, aumentando a satisfação e a fidelização, né? E eles falam sobre um conceito de pick and roll da psicologia cognitiva, que mostra que as pessoas lembram das experiências com base em momentos de pico e no final. E um café de qualidade pode ser um desses momentos marcantes, né? E segundo o Net Promoter Score, empresas que encantam nos pequenos detalhes, como um bom café, criam clientes mais propensos a recomendá-las. Pequenos gestos geram grandes impactos, né? Então, uma organização, e eles dizem aqui também, complemento, que 60%, as organizações que investem em experiência do cliente têm 60% mais chance de reter os consumidores e aumentar as receitas, de acordo com a PwC. Então, um café especial nesse processo ele pode ser um diferencial. Como a gente disse, o café bom é um café que você gosta, né? Então, se o cliente for colocar açúcar no café especial, né, muitas vezes a gente fala, meu Deus, vai fazer isso num café especial, porém, muitas vezes a gente está tirando essa experiência do cliente. Então, fazemos a nossa parte, servimos um café de qualidade, né, servimos um café de procedência e aí deixamos o cliente à vontade, né, o visitante à vontade para que ele faça da melhor forma. Porém, um café especial, né, e a forma como você vai servir, ele vai falar sobre como a sua empresa cuida dos detalhes, né? Então isso eu acho bastante importante. Uhum. É realmente importante e é aquilo que se fala, né? O cliente tem sempre a razão. Obviamente que a gente sempre recomenda e induz que as pessoas tenham a melhor experiência possível. Contudo, como tu mesmo mencionaste, se a pessoa tem o hábito, né, e não abre mão disso, então temos que respeitar também, até quando estamos falando nesse tratamento cliente, né, empresário. É importante ter essa... Mas é bastante interessante, né? Hoje, Sim. se você for levar em consideração um esforço de venda, aí levando um pouco para a área de finanças, né? Existem prestadores de serviço, empresários ou pessoas que estão fechando negócio de milhões, né? E não investem, por exemplo, no café,
um café especial? Ou aqui mesmo na nossa região, Balneário Camboriú, né, e toda a região, Itapema, Itajaí, que é bem posicionada nesse mercado do alto padrão, e, pô, tem lugares que, eu não vou falar os locais, mas eu já fui em algumas empresas, mega empresas muito conceituadas, que me ofereceram um café, e daí eu tava com a expectativa lá em cima, né, eu aceito. Meu Deus, um café horroroso, né, e não tava nem quente, que daí é um sacrilégio, né, um café morno e horroroso, daí... Horroroso ainda se aceita, mas morno não, né? Pelo amor de Deus. Aí já passou dos limites. Então, para ver que realmente às vezes as pessoas não têm noção dos pequenos detalhes, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, porque são nos pequenos detalhes que às vezes se ganha aquele diferencial da concorrência, né? Exatamente. Então, você é um advogado, você é um contador, você é um profissional liberal, um arquiteto, um engenheiro, ou até um próprio plantão de vendas de uma construtora, né? Uhum. Então, a gente está falando de um ticket aí altíssimo, né? Que esse investimento no café especial, ele representa muito pouco dentro desse esforço de venda, né? Então, claro, a gente sabe que existem dentro do orçamento ou da formação de preço de um determinado produto ou serviço, um esforço de venda, uma porcentagem de esforço de venda que o empresário precisa respeitar. Porém, nesse mercado de alto luxo, que é aonde o café especial ele pode se inserir, né? Não necessariamente o café especial ele não é tomado pelas pessoas que têm mais dinheiro. Ele é tomado pelas pessoas que têm mais paladar, né? Mais experiências, né? Então, a gente entende que esse é um carinho, um cuidado, um zelo com o teu cliente, que dependendo do seu ticket médio, aí ele não vai fazer nenhum efeito absurdo no teu orçamento, porém, na experiência do cliente, ele pode trazer uma grande diferença, né? Então, imagina você pega um método diferente para fazer o café do teu cliente, né? Não é aquele café que está lá na garrafa desde cedo, aí você, né, quebra o gelo na hora de estar fazendo a moagem do café na hora, né? Então você imagina isso, coloca na balança na experiência do cliente. Um cara pode estar ali pelo teu serviço, pelo teu produto, pelo teu serviço, né, Thiago? E você faz isso aqui. Sim. Né? Você recebe os teus clientes com café especial. E não tem um cliente que não fale do café. Exatamente. E aí você traz essa experiência. Poxa, eu não sabia como que fazia a moagem. Sim. Eu não sabia que vendia em grãos. Nossa, que cheirinho gostoso, né? E toda essa experiência, ela vai denotar, ela vai trazer essa memória afetiva, muitas vezes, de uma pessoa que já tomou um café num sítio, de um café... Né, novo, um café cheio de vida, um café gostoso, um café docinho, né? E todo esse cuidado que você traz para o seu cliente, com certeza ele vai sair, poxa, eu fui lá no podcast do Thiago e ele vai falar para as pessoas, ele vai lembrar dessa experiência, né? E com certeza ele traz essa abertura, esse cuidado que vai refletir todo no final, quando você vai entregar o seu trabalho, né? Então, isso é muito interessante. É claro que a gente precisa adaptar, né, igual a gente fez aqui. A gente adaptou as suas possibilidades ao você servir esse café especial com excelência, né? Até te mostramos como seria a melhor forma de você fazer. Sim. E hoje você recebe os teus clientes com esse nível, né? Então imagina o nível de um estúdio desse. E aí o cara vem e toma um café tradicional, né? Então você já está experimentando na pele o que a pergunta do Vini fez, né? Com certeza, inclusive vou recomendar para ele, né, que ele também adote essa prática na empresa dele e para todo mundo que esteja nos assistindo, porque realmente isso é um diferencial que vai marcar o teu cliente de uma forma surpreendente e ele vai ter mais de um motivo para falar de ti, e às vezes um pequeno detalhe que influencia um fechamento de um negócio, porque muitos negócios são fechados na hora do café ali, que é aquele momento que a pessoa está mais aberta, né, à conversa. Mas sabe que eu estou olhando todos esses métodos, estão falando de café já um bom tempo aqui, e eu já estou louco para tomar um café, né? O que é que tu trouxe? De que métodos que tu trouxe aí para nós? Hoje a gente trouxe aqui um Ario V60, que é um produto japonês, né?
Ele é um dos queridinhos aí do mundo dos cafés especiais por ele trazer esse equilíbrio na bebida, né? Tanto da doçura quanto da acidez, né? Então ele difere um pouco do filtro tradicional por essas ranhuras laterais, onde vai ajudar o café a ser escoado, e também pelo furo dele que é um pouco maior, né? Então ele Sim. não corre o risco de Sim, o embolsar. coador tradicional tem um furo menor. Isso. E o filtro em si, ele é um filtro especial, né? Não é aquele filtro tradicional que a gente encontra. Isso, ele é um filtro cônico, né? Sim. Em detrimento, por exemplo, ao filtro Melita, né? Que ele tem a base mais quadradinha, né? E aí ele vai auxiliar nesse tempo que o café vai ficar passando ali, né? Certo. Geralmente ele traz uma bebida muito equilibrada, né? Então a gente gosta muito dele. E trouxe um Calita também. Uhum. Ele é um método também que a gente vai passar ele ali, porém ele tem uma base mais achatada, né? O filtro dele ele é ondulado, ó, Uhum. chama de wave, né? E aí ele tem 3 furinhos menores. Então esse filtro aqui ele vai segurar um pouco mais a extração, né? E aí a gente recomenda que sempre que a gente faz uma moagem um pouquinho mais grossa, para que ele não emposse, né? E não traga nenhum tipo de problema na hora da bebida, né? Entendi. O café ficar mais ácido, enfim, né? Perfeito. E aí a gente vai fazer aqui uma receitinha, fazer uma receitinha de alho V60. Tá. Só acho que esse moedor aí, eu não sei se ele tá configurado para Alho V60, é isso. ele tá mais que esse daí na Eu vou arrumar ele na hora aqui pra você, tá? vamos, ao vivo. Ao vivo. Mas então deixa eu fazer o seguinte, ó. Esse momento aqui, ó, eu vou registrar. Inclusive quem tá nos assistindo aí pelo podcast e quiser ver isso aqui no nosso Instagram, eu vou estar deixando linkado aí para vocês, ó. Isso, beleza. E daí a gente está mostrando aqui o preparo. Então eu vou aqui, ó, no básico, tá? Fazer uma receitinha. Aham. Então eu pesei aqui, ó. Pesei o grão no moedor, tá? Coloquei 20 gramas de café. Tá? Vou fechar ele aqui. Tá? E aqui eu vou regular a granulometria dele. Tá? Então eu vou fechar ele todo aqui. E eu eu uso um desse em casa, né? Então eu já tenho uma base aqui do que eu vou usar pro V60, que eu vou dar 15 cliques nele, na abertura aqui. Entendi. Tu fecha todo ele e depois tu conta os cliques. Isso, exatamente, né? Então eu sei que você faz, por exemplo, a prensa francesa aqui, né? Aham. E a prensa francesa, o ideal é que a gente faça uma moagem um pouco mais grossa. Sim. Né, por 2 motivos. Primeiro, para que tenha uma superfície maior de contato com a água, já que ele é um método de infusão. E o segundo, para a hora que você baixar a prensa e for servir na xícara, ele não sobre nenhum residual do pó ali dentro da xícara, né? Então faz um pouquinho mais grossa e que o filtro da French Press, né, da prensa francesa, ele consiga segurar aquele residual ali, né? Não é o caso do V60 porque é um filtro de papel, né? Entendi. É um filtro de papel. A gente vai fazer uma moagem aqui. Vou mostrar para vocês aqui. E aí isso aqui você pode ir fazendo teste, né? Já tenho mais uma base, ó, mais ou menos aí, ó, uma granulometria aí de um açúcar cristal. Eu vou fazer a moagem dele aqui. E a minha receitinha já está na cabeça. Vou fazer 20 gramas para 300 ml. Nós estamos em 3 aqui, tomando 3 xícaras. E aí é uma quantidade ideal. Tá? Sim, para Vamos parar, né? Pode fazer. Vai um tempinho. Aqui tem tempo. E você imagina, né, cara? Você está conversando com o teu cliente, né? O clima está meio pesado ali na negociação. Aí você fala, não, vamos passar um cafezinho. O cara acha que vai vir um café aí numa garrafa térmica já feita e você começa a ter esse cuidado com ele, né, cara? Sim. Poxa, eu não vou moer nosso café na hora aqui, né? Aqui ele já está exalando, né, o cheirinho do café. Então ele já começa a ter essa percepção sensorial, né? É um cheiro agradável, um cheiro muito docinho, muito gostoso. Então, às vezes ele remete também
a memórias afetivas do teu cliente. Então, tudo isso vai quebrando gelo, vai trazendo memórias afetivas, né? Muitas vezes ele já passou por alguns momentos especiais onde o café especial estava presente, né? Então ele vai se lembrar disso, né? Esse pode ser o ápice da tua reunião, pode ser o ápice o detalhe que faltava ali para você fechar o teu negócio, né? Com certeza. O cliente sempre lembrar daquilo, falar assim, poxa, que cuidado que, né, o meu parceiro teve comigo, que bem recepcionado eu fui, né, que o cara até moeu o café na hora para mim, né? Sim. Então é uma coisa muito interessante e que vale a pena ser investido, né, Thiago? Então, se você for pegar um pacote de café especial aí para vender um apartamento, qual que foi o esforço de venda, né? Você pegar percentualmente nada, Com né? certeza. Então a gente fez a moagem aqui. Então eu vou começar escaldando o filtro. Tá? Escaldar o filtro é muito importante para tirar qualquer resquício de gosto do papel. E também quando você encharca o papel, né, ele diminui a retenção dos óleos dos açúcares, né? Então ele vai tornar o teu café mais docinho, tá? E não vai, né? Então encharcou, já está saturado o papel, né? Então a tendência é que todas essas características do café eles passem para a bebida, né? Então quando você deixa de escaldar o filtro, né, ele pode dar o gosto do papel em si, como também ele pode, por eles não estar saturado, né, de encharcado, ele pode também reter propriedades importantes do café, tá? Já pesei aqui, né? Vou colocar 20 gramas já do café moído, tá? Tô usando a balança aqui, tanto para pesar o café que eu coloquei, tanto para pesar a água também, e para cronometrar o tempo de extração, que é uma variável muito importante, né? Se você passa aí de 3 minutos e meio, a tendência é que, né, significa que o seu café empoçou, e a tendência é que ele traga um amargor indesejado na bebida, né, é grande, né? Então a gente vai tentar fazer essa extração aqui em 3 minutos e meio, tá? Eu vou usar uma receita aqui que é de 30 em 30 segundos eu vou colocar 60 ml de água. Tá? Essa é já uma receita bem famosa, tá? Que é então coloquei ele numa pré-infusão aqui. Vamos esperar um pouquinho. Qual é que é? Mas então, Guilherme, por que da importância de fazer os ataques de 30 em 30 segundos em vez de fazer em 1, 2 vezes já mais direto? Certo. Então, primeiro é para que ele não emposse, né? Então, o primeiro ataque é uma pré-infusão, né? Onde você vai deixar ele 30 segundos ali para ele fazer essa abertura dos poros. Né? O segundo e o terceiro ataque, você vai destacando no segundo a acidez, ou a doçura e a acidez. Tá? E aí depois você vai complementar a tua receita, né? Então, basicamente é para não empoçar, né? E para você ter um controle maior para trazer todo essa característica do grão, tá? Agora estou usando o IPR 103 do norte do Paraná. Ele tem uma característica bem interessante da doçura, né? Bem rapadura, bem caramelo. Tá? E aí eu vou fazendo movimentos circulares assim, bem tranquilo, porque a agitação né, o impacto que você dá né, por isso que a gente usa uma chaleira bico de ganso, para que não seja um impacto muito agressivo. Por exemplo, o café expresso, por que ele traz mais acidez? Porque ele sofre uma pressão na hora da água passar o café, né? É um impacto, né? Isso é uma característica do café expresso, né? Aqui a gente quer destacar essa doçura, né? Então a gente faz ataques, né, com menos turbulência, usando uma chaleira que você consegue controlar. Se você vai lá e joga água de qualquer jeito, né? Você pode também comprometer a qualidade da sua bebida. Nossa, o cheiro já tá incrível. Vou fazer mais um ataque. Tá? Agora aqui praticamente é só para a gente complementar a quantidade de água da receita, tá? Ele tá num tempo legal aqui, tá? Eu acho que a moagem ela podia ter sido um pouquinho mais fina, tá? Porém a gente vai conseguir uma extração bacana aqui.
É um café bem doce, um café bem encorpado, né? Ele traz uma acidezinha muito leve no final, aquela que explode ali na ponta da língua, né? E esse é um café ideal para você receber o teu cliente, né? Ele não vai ser um frutadão, aquele, né, de 0 a 1000, né? Então ele é um café que agrada, ele é muito democrático, digamos assim. Sim. Agrada a todos os paladares. Isso. Eu vou completar aqui a quantidade de água da receita. Então tá pronto o nosso cafezão aqui, ó. E você pode reparar que é um café que ele tem um aspecto vivo, né? Ele é um café brilhoso, ó. Os óleos e os açúcares, eles ficam destacados, né? Então, ó, ele tem soltando um gazinho ainda. Então é um café de qualidade. Se você coloca um café tradicional ao lado desse aqui, você vai ver um café opaco. É um café que não traz essa vida, né? Você pode reparar que ele vai acumular. Esse café é uma torra extremamente nova, não Sim. tem menos de uma semana, né? Então você pode ver que ele acumula óleo, né? Óleo e açúcar. Então é isso aí. Ah, obrigado, peraí. Deixa eu mostrar aqui, gente. Olha só. Aqui, ao vivo para vocês, para quem está nos acompanhando no Instagram, para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube. É isso aí. Bom, já estou aqui com o meu café, então, recém-preparado. Esse aqui é especial. Eu já preparei muitos cafés nesse estúdio, mas eu nunca preparei ao vivo, nunca preparei gravando no programa. Então esse aqui é o primeiro, né? Show de bola. Mas que bom que foi pelas tuas mãos, né? Quero ver se você vai fazer um, né, cara? Eu vim te visitar, você tem que fazer um café, pô. Não, eu vou fazer. Eu não fujo da raia. O pessoal eu fico brincando, o pessoal fica me chamando de barista, pelo amor de Deus, gente, não fala que eu sou barista, que uma hora vai vir um barista na minha frente aqui e eu vou passar vergonha. Eu sou um entusiasta de café, é diferente. Mas eu sei que você tá tirando uns cafezão bons já. A Cirlei me contou. Pô, tô aprendendo com o homem aqui, ó, tem que tirar bom ensinamento. Mas esse café tá muito bom. Guilherme. Muito bom. Harmonização de café tem muitas coisas que eu gosto muito. Uma coisa que eu acho um clássico, e eu até tenho que me cuidar com esse clássico, é harmonizar chocolate com café. Eu queria que tu experimentasse esse chocolate aqui, que é dos nossos amigos da Gaffer de Balneário Camboriú. Maravilha, nossos vizinhos. Que assim como tu, eles prezam por qualidade de produto. Então, aí é ingrediente puro. Não é tipo aquelas coisas sabor chocolate. Isso é cacau, que tem a massa do cacau, os chocolates que tem os ingredientes como as castanhas, avelãs. Eu faço jabá mesmo, não escondo, e quem me conhece sabe que eu só faço jabá daquilo que eu consumo, daquilo que eu acredito e daquilo que é bom. As redes sociais estão aí hoje em dia e a gente não pode mais esconder a nossa vida, né? Então quem conhece um pouquinho, quem vem aqui no estúdio sabe que vai tomar Aristo Café. Quem me acompanha nos stories sabe que eu tomo sempre o café da Aristo, e descobri esse chocolate aqui da Gaffer recentemente e, cara, fiquei maravilhado com a qualidade deles. E quando eu combinei essas duas coisas, o teu café com esse chocolate, eu pensei assim, tá aí a minha perdição agora, eu preciso me controlar, porque enquanto eu tô só no café ainda tô light, né? Mas, cara, é muito bom, eu acho muito bacana essa questão da harmonização, né? Eu acho até muito legal de falar pro pessoal, né, que além da questão dos cafés, obviamente tu tem toda a parte da tratoria lá na Aristo, né, então o pessoal pode fazer várias harmonizações com pratos diferentes e combinar o melhor tipo de café para aquele prato, além daquela vista lá da praia lá, que é diferenciado, né. Aí toda a parte da instagramável, que hoje tá muito na moda, né, Guilherme, que o teu café é muito bonito, né. Como é que aquela questão, tu tem toda uma... Eu vou ver se eu boto umas imagens aí, pro pessoal acompanhar daquela fachada. Tu fez uma fachada com um artista, né? Que assina todo o design ali, né? Exatamente. Então quando a gente assumiu a cafeteria, né? A gente procurou fazer a fachada uma coisa disruptiva, né? Então a maioria das fachadas aí que a gente vê é o tradicional, com a ACM, né, com esses... uma fachada tradicional com ACM, com LED, enfim, né? E a nossa fachada é uma obra de arte. Ela é um painel
feito 100% com materiais recicláveis, reutilizáveis, né, por um artista, né, até um abraço, Mai Bavoso. Ele é o único artista do Brasil que tem uma obra na abertura do Cirque du Soleil, no espetáculo Varekai. E ele topou essa loucura com a gente, ou se fui eu que topei a loucura dele, enfim, a gente não sabe ainda. Porém, a nossa fachada, né, ela é um painel, né, uma obra de arte feita por esse artista plástico maravilhoso, aí com materiais recicláveis, né? Então, se você vai encontrar vários itens lá na nossa fachada, antigos, né? Coisas que trazem à tona essa cultura do café, que trazem à tona, né, toda essa característica da nossa cafeteria, né? E lá dentro da nossa cafeteria também a gente é uma exposição de arte, né? Então a gente tem esculturas, a gente tem quadros, a gente tem pinturas do próprio Mai Bavoso, onde completou toda essa identidade visual da nossa cafeteria, né? As pessoas acham incrível, porque realmente a obra dele é incrível, né? Ele já tem uma história aí no cenário nacional muito interessante. E, quem quiser seguir ele e quiser fazer uma visita ao ateliê dele, que a próxima cafeteria também é sensacional, né? Então, a nossa fachada, ela já começa, né? Você chegou lá, você já dá de cara com um painel gigante de um artista de renome nacionalmente conhecido aí. Então, que já teve participações aí em projetos muito importantes, né? E é maravilhoso, porque ele, além dele usar materiais recicláveis, né, fazer todo esse trabalho, ele tem uma criatividade incrível, né, e ele atendeu, né, qual era o perfil do nosso negócio, da nossa cafeteria, e replicou, e a gente tem uma coisa única, né? Então, nem que alguém queira vai conseguir repetir uma fachada daquela, né? Com certeza, é um lugar muito bonito e um privilégio também a localização ali, né? De frente pra praia, Pô, de frente pro sacanagem. mar, né? Então a gente... Tomar um café da manhã ali deve ser uma experiência incrível, né? incrível, né? Então o sol nasce ali na frente, Aham. né? A gente tem toda aquela brisa do mar, toda aquela vibe do movimento da Avenida Atlântica. A gente tem toda essa, né? Para completar toda essa experiência sensorial, né? Não só da olfativa e degustativa, mas também visual, que é aquela, né? Tanto a decoração da nossa cafeteria também quanto a localização com a vista incrível do mar, né? Da natureza, né? E é muito, muito gostoso, muito gratificante. A gente agradece sempre a Deus aí pela oportunidade de estar podendo fazer nosso trabalho num lugar tão incrível. Realmente, um local diferenciado. Mas aí, o que tu achou do chocolate? Achou que casou bem com esse café? Ele casa muito, né? Como ele é um chocolate puro, né? Ele não é um chocolate cheio de açúcar, né? Então a gente consegue harmonizar com um café bem docinho, né? Então ele traz esse contraste. Eu, como bom italiano, eu gosto muito desse contraste também. E ele ficaria muito gostoso também com um café mais frutado, né? Que aí traz uma acidezinha um pouco maior, que combina muito também, né? Então essa harmonização, né, dos cafés, né? Por exemplo, esse é um café que harmoniza muito no dia a dia, naquele famoso pão na chapa, naquele famoso misto quente, com um pãozinho de queijo, né? Ele traz um contraste muito interessante. Como a gente tem cafés também que a gente dá preferência, por exemplo, para tomar sozinho, né? Não harmonizar, porém, esse café aqui com chocolatinho, acho que dá para ficar horas aqui só beliscando e tomando café, né? Sim, com certeza. Fechou perfeitamente. Eu acho que o café, ele é muito parecido assim com o vinho, né? O vinho mais marcante, o café mais marcante, ele é aquele para tu consumir ele sozinho, para ele ser a estrela, né? Exatamente. E aquele que ele já é um pouco mais suave, que não é tão presente, aí ele já consegue harmonizar mais com a alimentação. É verdade, aqui a gente fechou uma duplinha excelente, assim, ó. Então ele traz o cacau e traz o café por cima, assim, eu acho sensacional, né? E a gente tem lá também muitos doces que harmonizam aí incrivelmente com cada tipo de café, né? Então aí a pessoa chega lá, a gente vai entendendo mais ou menos que tipo de café que ela gosta, né? Geralmente se ela nos dá essa abertura, a gente olha,
Esse café ele vai combinar muito bem com esse item do cardápio, devido a uma série de variações ali, ou de técnicas até gastronômicas, né? Então, Quase que uma espécie de um sommelier de café, digamos assim, vai exatamente, estar trazendo a melhor harmonização. E para quem está começando, o Guilherme, entrando nesse universo dos cafés, tu que é um especialista, o que tu aconselha para a pessoa, o café de entrada para ela? Eu aconselho que quem está fazendo essa migração, né, seja do café tradicional, do café gourmet para o café especial, né, ele procure cafés com um sensorial mais achocolatado, mais caramelizado, que seja mais doce, né, para que você possa fazer essa transição de uma forma tranquila, né. Se você procura cafés mais exóticos, mais frutados, mais florais, né, talvez você possa ser um degrau muito grande, né, entre um café tradicional e um café exótico, né, como a gente tem lá de origem colombiana, a gente tem cafés de origem etíope, né, estão chegando várias novidades ali, né, e aí a gente sempre vai direcionando o cliente, né, quando ele está começando nesse mundo dos cafés especiais, para um café mais achocolatadinho, um café mais que ele não vá sentir tanta diferença entre o café que ele tomava antes com açúcar, né? E aí ele vai para um café mais achocolatadinho que traz essa doçura natural, né? E que vai servir muito bem para essa transição. Bom, Guilherme, quando a gente fala de uísque, a gente pensa em Escócia. Quando a gente fala de um bom vinho, a gente pensa na França, na Itália, a Argentina, né, que casou muito bem o clima dela, né, com as uvas que vieram de lá para cá. E quando a gente fala em café, seria a Colômbia o local, a meca do café, ou não é bem assim? É Brasil, né? É Brasil? É Brasil, né? Tu diria que porque o brasileiro tem a mania dessa internacionalização, né? Sim. Não, tudo que é de fora é melhor. Hoje o café brasileiro, ele é superior ao café colombiano? Ou não existe um melhor? Sim, né? Não, eu tô falando em termos do café perfeito, digamos assim. Eu não acredito que a Colômbia faça cafés melhores que os cafés brasileiros, né? Como você disse, né? Muitas vezes a gente acha que sempre o que vem de fora é melhor, né? Eu digo que são cafés diferentes, terroirs diferentes, né? O solo brasileiro, né? Então, se a gente pegar aqui dentro do Brasil mesmo, os cafés do Paraná com os cafés de Minas, eles têm características próprias, né? E aí seria muito difícil dizer qual é melhor. Eles têm características diferentes, né? O café do Paraná, ele sempre é um café muito encorpado, que tem esse corpo muito bem definido, traz uma doçura, né? A terra roxa lá, a minha terra, é incrível, né? Porém, ele não é um café de tanta altitude como o café mineiro, né? Então, determinadas variedades, elas vão se desenvolver melhor em Minas, outras vão se desenvolver melhor no Paraná, outras vão se desenvolver melhor na Colômbia. Os cafés colombianos são excelentes, reconhecidos mundialmente, porém ainda eu fico com o nosso Brasil, cara. Pô, interessante. E Minas é a nossa, digamos assim, o nosso maior expoente de café hoje. Hoje Minas está num destaque nacional, isso de fato, né? Não só o café, como muitos produtos mineiros, né? Pela altitude, porém o Paraná ele não tem tanta altitude, mas a latitude dele é perfeita, né? Então, Paraná, São Paulo, Bahia, Espírito Santo são estados que estão trazendo cafés maravilhosos, né? Porém, o café mineiro ele conquistou, né? Realmente essa na cultura brasileira, cultura popular, não só no café, como muitos produtos, né, que são feitos com extrema qualidade e também existe essa questão, né, geográfica, né, que traz uma característica aí muito interessante, né? Porém, assim, eu acho difícil a gente dizer qual café é melhor, né? Então eu tenho café premiado lá na cafeteria, que é um café paranaense que ganhou um prêmio em Minas Gerais, né? Então ele foi lá e concorreu com os cafés mineiros e ganhou o prêmio, né? Então, e aí não é qualquer concurso, né? Então isso é muito difícil de dizer, né?
que determinado local faz um café melhor que o outro. Sim. Hoje a gente tem cafés extremamente sensacionais da Bahia, do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo. A gente não pode esquecer também que tem uma história incrível, né? O estado ele tem uma participação incrível na história do café no Brasil, né? E como os cafés colombianos, os cafés da América Central, os cafés do norte da África, enfim. Então, cada um com a sua característica, né? O solo paranaense, por exemplo, a Embrapa faz um trabalho forte na genética dos cafés para adequar, né, ao tipo de solo, né? Então isso tem essa tecnologia, ela vem evoluindo muito para que cada região ela consiga trazer o máximo das suas variedades, digamos assim. Uhum. E falando em café, qual foi o melhor café, o café que mais te marcou que tu tomou na tua vida? Pô, que pergunta aí. Um café muito incrível, por exemplo, que eu tomei foi um IPR 106 do norte do Paraná, Uhum. que é um café também que foi campeão brasileiro. Ele foi premiado 2 vezes seguidas. É um café que traz a gente chamava de garapinha lá na cafeteria, assim, que é um café que trazia uma doçura incrível, um grão extremamente bonito, assim, uma peneira gigante, era um grão muito alongado. Ele era um grão também muito resistente, então a gente conseguia trazer uma doçura no perfil da torra muito gostoso. Eu já tomei, né, a gente tem lá na cafeteria ainda, está no final, mas a gente tem ainda um Irgachef, que é um café etíope, né, que é um café que também me marcou muito por ser de uma região vulcânica, por trazer um sensorial totalmente diferente do que a gente tem aqui. É um café que me marcou muito, enfim. Olha, se eu ficar falando aqui, né? Semana que vem a gente tem uma novidade incrível. Eu já tomei esse café, não vou falar o nome dele agora ainda, mas é um café muito exótico que assim, para mim foi uma experiência sensacional. E falar dos cafés que a gente tem lá, dos nossos perfis, é igual escolher o filho preferido, né? É muito difícil para mim. Tem muitas vezes que eu tô mais voltado pro café expresso. Aí eu tenho fases do frutado, que eu tô ali sempre no fermentado, sempre provando, né? Uhum. Então eu tenho vou mudando um pouquinho nessa questão né? Mas um café, né, que eu posso dizer que me marcou muito foi esse café, que inclusive a gente não sei se a gente vai conseguir ter de novo, né? Mas é um café que marcou muito, que eu vou ter sempre na minha memória, assim. Porra, que legal. E é bacana até a pessoa fazer um exercício de ir até a Aristo para ter uma experiência sensorial com os cafés ali, até para entender um pouco do seu paladar, né? Para saber o que que ela descobrir um pouco das diferenças dos cafés, até para ela poder escolher qual que ela vai querer estar adquirindo para ela. E em relação a esses cafés exóticos, eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu queria saber, primeiro, se tu já provou, e eu queria saber qual é que é a tua opinião, porque eu já vi, por exemplo, o café aquele do elefante, né? Que o elefante come lá o café, daí passa por todo o processo digestivo, aí ele defeca o café, daí pega aquele café e diz que é um dos cafés mais caros do mundo. Esses dias me falaram um outro, que é um processo parecido, que é... É o Jacu, do Jacu Bird, né? Que é um É, café do Espírito Santo, né? isso. Aqui no Brasil, Tu já experimentou algum daqueles cafés e qual é que é a tua opinião sobre esses cafés, cara? Eu já tomei o Jacu Bird. Aham. Ele é um processo de fermentação natural, digamos assim, né? Então ele tá Sim. ali sofrendo esse processo de fermentação. E ele traz essa doçura da fermentação natural, assim, não é como que eu posso dizer? Ele é muito pela história de como, né? Então o café especial ele tem muito a ver com essa questão do manejo, né? De como que é o processo que está sendo feito dele, né? Porém, ele é um café muito docinho, Uhum. né? Ele não é um café que é muito diferente, que destoa, que você vai ter características muito marcantes,
né? Ele é um café mais pelo folclore do processo dele, Uhum. né? Do que um destaque absurdo, assim, de sensorial ou de gosto, ou que a gente vai estranhar ou achar alguma coisa diferente. Te confesso que para esse eu acho que ainda não tô preparado. Precisa amadurecer um pouquinho. Eu vou deixar para trazer um pouco mais para frente, né? É. Até pela dificuldade, né? Pelo custo que hoje a gente sabe que esse processo aí tá na mão de algumas pessoas, né? Uhum. Mas eu deixo para eles fazerem aí, a gente vai no nosso nosso tradicional ali, nos nossos processos ali mais conhecidos. Tá, mas voltando um pouquinho ao business, qual foi a maior loucura que tu já fez para o teu negócio? Mas olha, a maior loucura que eu já fiz no meu negócio, acho que a gente trazer o nosso negócio para o varejo, né? A Uhum. gente começou aí no B2B, um pouco não na linha de frente ali do consumidor final, né? Então abrir uma cafeteria é um grande desafio, Uhum. né? Ele existe um orçamento muito alto, né? Você precisa entender alguns conceitos financeiros ali para que você possa se posicionar de uma forma adequada, né? É, Mas a maior loucura que eu fiz pelo meu negócio, rapaz, é difícil, hein? A maior loucura que eu já fiz pelo meu negócio, os empréstimos. É, maior loucura. Cara, que perguntinha, Thiago. Poxa, rapaz. Vendeu o carro, vendeu a moto, vendeu a casa para botar um negócio. Pô, pô, aí você vai contar tudo isso, né? Rapaz, eu já fiz várias loucuras, né, cara? Essa exposição de caixa é absurda, né? Hoje para você ter uma cafeteria, o budget, né, Uhum. que é o investimento inicial, ele é muito alto, né? Então, quando você começa a pensar no nível do investimento que você precisa fazer para ter uma cafeteria de cafés especiais e aí ficar calculando O o retorno? retorno de cafezinho em cafezinho é muito complicado, né? Então, hoje a estrutura para você trabalhar dentro dos cafés especiais, né, você precisa ter uma margem muito alta, porque o custo fixo, ele é muito pesado, né? Uhum. Então, o nosso custo fixo, ou não só o nosso, mas de qualquer operação de cafeteria, por exemplo, ele é muito alto. Então, você precisa trabalhar com uma margem adequada e com o volume também, né? Então, se você parar para pensar, isso é uma loucura, cara, né? Então, falando assim, poxa, vou vender de expresso a expresso, né? Para você chegar no seu ponto de equilíbrio, para você cumprir o seu custo fixo, ele muitas vezes ele parece um caminho muito distante, né? Então, Uhum. hoje, você investir num mercado que existe uma volatilidade muito grande na matéria-prima, que é hoje, né, que é uma coisa muito relevante dentro do teu negócio. E o café, ele é um mercado muito complicado, né? Não é só simplesmente ter o dinheiro para ir lá e comprar uma saca de café. Uhum. Existe todo um trabalho de relacionamento com os produtores. Você precisa, né? O cara não te vende se ele não entender que o café dele vai ter um destino interessante, né? Então hoje, graças a Deus, a gente tem uma parceria com nossos produtores. Nossos produtores visitam a nossa loja, né? Na semana que vem a gente tem um novo produtor que estará com a gente aqui, Uhum. né? E quando eles percebem o esmero que a gente está cuidando do que eles entregaram para a gente, tanto no processo de torra quanto no processo de fazer o café, naquele processo final onde o café vai para a xícara do cliente, né? Todo esse cuidado, então ele se torna uma coisa muito gratificante, porque o produtor ele também está preocupado com o destino do produto dele, Uhum. né? Então toda essa cadeia do café, da forma como é tratado o café especial, né? Da forma como a gente conhece o nosso produtor, a gente sabe da história do nosso produtor, a gente entende, né? Então a gente tem produtores ali de 4 gerações que estão na lida do café, né? Em toda a história de família, a história das dificuldades. Então, por exemplo, o norte do Paraná, eu falo muito do norte do Paraná,
onde é o nosso carro-chefe do nosso expresso, que é sensacional, né? Então, o Sítio Elisa está há 4 gerações, ele está mantendo a família dele na propriedade, então ele está com os filhos lá hoje no comando do café, os netos dele estão ali também, né? Então você chega lá no Sítio Elisa, é incrível, porque você é recebido pelo Fernando, que é quem cuida ali do business, né? Só que dá 5 minutos já chega mais um, já chega outro, e dá meia hora já virou uma festa, né? Então tá a família toda, né? Eles gostam, são pessoas já que são dedicadas a receber as pessoas, então é incrível, né? Você vê toda a história da cadeia do café, né? E quando você chega na nossa cafeteria, você vai participar de uma boa parte dessa cadeia produtiva, porque você tem a oportunidade de conhecer um grão verde, você tem a possibilidade de conhecer de como funciona uma torra do café, como funciona um perfil, né? Você tem a oportunidade de conhecer vários tipos de métodos de extração, seja no filtrado, seja as receitas de expresso também, né? E aí até chegar na sua bebida. Então é toda uma história que carrega. O café ele é recheado de histórias, de memórias e dessa questão afetiva, né? Então é por isso que é tão incrível trabalhar com café, né? Sim, com certeza. Mas, Guilherme, falando ainda em café, tu tem um expresso que é diferenciado lá na Aristo, né? Inclusive o maquinário especial. Me fala um pouquinho como é que é esse expresso aí. Então, esse, né, como a gente costuma dizer, né? O expresso, ele tem 4 M's, né? Uhum. Que é a máquina. Então, hoje a gente tem à disposição lá uma La Marzocco, que é uma Porsche aí das máquinas de café expresso, uma máquina italiana já de uma empresa centenária. Sim. Né? O segundo M é o moinho. Então, a gente tem um moinho lá especial para fazer esse expresso. O terceiro é a matéria-prima. Então, hoje a gente utiliza um café especial acima de 85 pontos, que é um café paranaense, que uma das maiores características do terroir do Paraná é o corpo, né? Então ele sai uma cremosidade incrível, né? E a mão do barista, né? Seja para extrair o café, seja na regulagem da granulometria do moinho, né? Hoje, então, você pode ter uma matéria-prima incrível, você pode ter uma máquina incrível, você pode ter um moinho incrível. Porém, se você não souber fazer essa regulagem, então hoje na Aristo, diariamente a gente regula o nosso moinho, né? E essa granulometria, ela varia, né? Então o desempenho do moedor, do moinho, ele varia de acordo com a temperatura, de acordo com a umidade relativa do ar. Então a gente tem esse cuidado diariamente de fazer essa regulagem, né? Então a gente gasta 2, 3, 4, 5 cafés expresso lá para a gente chegar, né, no nosso padrão, né, que você já tomou lá, é um padrão incrível. Pois é, Muito cremoso mesmo. eu até ia falar isso porque eu particularmente não sou muito fã do café expresso, porque normalmente eu acho ele muito forte, acho ele sem sabor e até meio indigesto na maioria dos que eu experimentei. E o teu é o único café expresso que eu tomei e gostei, porque eu achei ele leve, eu achei ele cremoso e senti notas nele, eu senti o sabor, a doçura, todas as características que eu não encontro nos cafés expressos. Parece que eles assassinam o café, né? Então realmente foi algo assim diferenciado que eu encontrei lá. O expresso ele parece, por mais que não pareça, ele é muito mais fácil de você errar do que fazer um filtrado, né? Então, se você errou ali na granulometria, ou você errou, por exemplo, na compactação, ou você errou no tempo de extração, né? Então, sim, da mesma forma que tu pode amargar esse aqui, tu pode amargar muito mais o expresso. Muito mais o expresso, né? Por quê? Porque ele está recebendo um impacto grande, né? De 9 bar de pressão na hora que ele vai passar, né? Aqui a gente está falando de uma extração de 3 minutos, lá a gente está falando de uma extração de 20 segundos, né? Então, a mesma quantidade de café que eu usei aqui, eu vou usar para fazer 40 ml de expresso. Porém, aqui ele ficou 3 minutos, né, em contato com o pó de café. Lá ele vai demorar 25 segundos, 25 a 30 segundos, né? Só que, por outro lado, ele recebeu um impacto muito maior do que
a gente fez aqui na Chaleira Sim, Brigadas. é que nem na Fórmula 1, teu tempo de reação ele é minissegundos ali. Exatamente. E se você não tem, né? Então o expresso ele pode ficar super extraído, subextraído, ele pode ficar muito aguado, ele pode ficar muito ácido, né? Ele pode ficar realmente amargo devido à ao desconhecimento dessa técnica para regular esse moinho, para regular esse tempo e para diariamente você refazer a receita dele de acordo com o seu padrão, né? Então a gente na Aristo, a gente tem toda esse esmero e essa técnica e esse conhecimento para trazer um resultado eu costumo dizer que é o melhor expresso de Balneário Camboriú, né? Eu concordo. Não porque eu tô na tua presença, mas realmente é sensacional. Quem ainda não teve a oportunidade de experimentar, fica o convite ali. E daí vocês podem dizer nos comentários se a gente tá falando mentira ou se realmente é muito bom. Caraca, eu tenho certeza que vocês vão comentar aqui embaixo. Guilherme, sabemos dos desafios que é gerir uma cafeteria, né? Tu já falou que é um empreendimento que envolve um grande investimento e um planejamento muito assertivo para tu conseguir manter o negócio saudável, né? Sabemos, obviamente, que para ti isso é mais fácil porque tu traz toda uma experiência, uma expertise dos teus anos de atuação como um planejador financeiro, né? E agora tu está compartilhando essa expertise com outros empresários, tanto do ramo gastronômico quanto de demais ramos, que queiram fazer esse planejamento nas suas empresas, queiram ter essa gestão. Tu está oferecendo agora uma mentoria, é isso? Isso, exatamente. Então a gente faz uma mentoria voltada principalmente para os empresários aqui da nossa região, que existe uma sazonalidade, né, de demanda e tanto isso reflete diretamente no faturamento, né? E então a gente caminha com esses empresários, com esses empreendedores, no sentido de nos planejar, né? Tanto para passar esse período, né, de intertemporada e como também planejar os investimentos para a próxima temporada, né? Então é muito interessante a gente entra ali com foco forte nas finanças, né? Quais são os centros de custos que mais impactam a organização, né? De acordo com a sua atividade, né? Então a gente sabe hoje que o ramo gastronômico, ele, né, tanto os custos fixos quanto os variáveis, né, ou as despesas variáveis também, eles têm uma importância muito significativa, e aí a gente vai desmistificando tudo isso dentro de um planejamento financeiro, né? E aí, dentro desse planejamento financeiro, a gente vai traçar as estratégias para, né, superar, né? Então, existe... cada empresário tem sua realidade, né? A gente sabe que tem um empresário que faturou legal durante a temporada, fez um caixa e que ele vai passar esse período aí de intertemporada com o caixa, né, tirando ali do resultado dele da temporada para se manter. A gente sabe do empresário também que passou dificuldades na temporada, não conseguiu fazer um caixa de segurança para passar essa intertemporada, né? E agora ele precisa de alternativas, né, em cima de todo o seu custo fixo ou todos os seus centros de custo, né? Então a gente vai entender com ele qual que é o centro de custo que mais impacta no seu negócio, né? E se realmente de fato ele está fazendo sentido para o negócio que ele está inserido, né? Vou dar um exemplo, por exemplo. Um centro de custo muito importante para cafeteria, por exemplo, é o aluguel. Né? A despesa de estrutura, né? Não seria o aluguel, a luz, ela tem um valor alto, a gente tem máquinas ligadas, forno, máquina de café, o próprio torrador, né? Então é um centro de custo que impacta muito grandemente, né? E a gente precisa maximizar esse centro de custo com o resultado, para que ele tenha uma participação cada vez menor no faturamento total, né? Então a gente vai montar toda essa estrutura, a gente monta toda essa estrutura financeira para que a gente entenda qual é o ponto que a gente precisa atacar, né? Vou dar outro exemplo aí totalmente diferente. Uma empresa de prestação de serviços, né? A gente sabe que a prestação de serviços ela tem uma margem maior, né? Então você é um advogado, você é um contador ou você é um
enfim, né, um corretor de imóveis, a gente sabe que o centro de custo ele muda. Então você não vai ter um corretor de imóveis, o custo dele mais impactante não é, muitas vezes o aluguel, a maioria das vezes não é, e não é a energia elétrica, né? Então a gente sabe que ele concentra os esforços dele na captação dos leads, no marketing, na publicidade e na parte comercial, né? Então a gente procura entender cada empresa onde que é o centro de custo dentro do seu orçamento que mais impacta, e aí a partir disso a gente vai traçando uma estratégia para amenizar, né? A gente sabe que nós, empresários aqui num setor tão sazonal quanto numa uma região de uma sazonalidade muito grande, esse planejamento ele se torna fundamental, né? Então, tanto para passar a intertemporada, quanto se planejar para a próxima temporada, né? Uhum. E a pessoa que tem interesse de fazer a contratação dessa mentoria contigo, qual é que é o canal de contato? Isso, ele pode acessar o nosso perfil no Instagram, né? Uhum. Como pode entrar em contato com a gente lá no nosso telefone da Aristo. Uhum. Vou falar o número. A gente coloca na legenda. Uhum. Tá? Tanto quanto por WhatsApp, né? Para que a gente possa fazer um diagnóstico da situação onde você está, né? Uhum. Então, qual que é o ponto de partida para que a gente possa atravessar junto esse período, que realmente é um período muito desafiador, né? Com certeza, e ainda mais na nossa região, né, que é uma região, como tu mesmo falou, que ela tem muitos altos e baixos, né, e planejamento é muito importante, visto que muitas empresas acabam se instalando aqui e quando tu vê 2, 3 meses já fecharam as portas justamente por não ter essa preocupação, esse planejamento. Exatamente, isso infelizmente ocorre demais, né, e isso não é só em Balneário, como... ocorre em 80% das empresas não passam aí dos primeiros anos de vida, né? Uhum. Vou dar um exemplo clássico, né? O capital, né, do empresário, ele, né, você pode ter a disponibilidade dele, então quanto mais disponível está seu capital, né, mais ele vale, né? Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu conheço empresários que fizeram bom dinheiro na temporada, e foram e mobilizaram esse capital, por exemplo, na compra de um carro, na compra de um terreno, na compra de uma casa, ou na compra de qualquer outra coisa, e se esqueceu do seu fluxo de caixa, né? Uhum. Então hoje a gente costuma dizer, uma máxima nas finanças, que o faturamento é ego e o caixa é rei, né? Sim. Então por quê? Porque a parte econômica de uma empresa, ela pode quebrar a empresa. Porém, a financeira geralmente é onde vai pegar, né? Que é a parte do caixa, né? Uhum. Então, hoje, você pode ter bens, você pode ter muitos bens, ter um imobilizado muito forte dentro do seu balanço, porém o seu caixa ele está com dificuldade, né? E aí, se você não tem a liquidez do seu ativo, né, do seu investimento ou do seu capital, você pode ter problemas e quebrar a sua empresa, mesmo uma empresa tendo um ativo muito alto, né? Uhum. Então, toda essa equação do fluxo de caixa nada mais é do que cuidar do seu custo financeiro, né? Quem empreende, simplesmente ele troca uma taxa por outra. Concorda comigo? Uhum. Então eu tenho dinheiro aplicado numa aplicação dentro de um sistema bancário e eu entendo que eu vou empreender, eu vou ter um retorno maior do que se eu deixasse o dinheiro parado, né? Então, basicamente, a gente troca taxas, né? Uhum. E quando esse custo financeiro, devido a algum erro de planejamento financeiro, ele começa a ficar muito alto, né? E aí o custo do dinheiro ele fica muito alto, e geralmente ele vai gerar um gargalo financeiro para o empresário, né? Uhum. Então aí é onde você vai entrar num cheque especial, é onde você vai entrar num financiamento ali que você está desesperado, por exemplo, eu fui lá, comprei a casa, agora eu não tenho dinheiro e preciso pagar a minha despesa operacional. Aí você vai lá e faz o quê? Vai lá no seu cheque especial ou gasta no teu cartão de crédito e começa a ter créditos caros. Sim. Né? Então hoje a gente trabalha nas finanças, a alavancagem financeira não é um grande problema. O problema é o custo dessa alavancagem, né? Então hoje, uma cafeteria saudável, por exemplo, né, nessa operação dos cafés, ela pode te render 20% ao mês.
certo? Uhum. Aonde hoje a taxa Selic ela vai te render 15% ao ano, né? Você entende que você está trocando a 15% ao ano por 20% ao mês. Porém, né, o risco é maior, né? Então, geralmente, as finanças elas estão relacionadas ao risco e o retorno, né? Quanto maior o risco, maior o retorno, né? Se você quer ser mais conservador e você tem essa possibilidade de trabalhar dessa forma, é uma possibilidade, né? Então a gente percebe que existem as pessoas elas têm perfis de investimento, né? Eu sempre fui muito conservador, né? Então uma das grandes loucuras que eu fiz foi tirar o meu capital do conservadorismo numa taxa Selic para empreender, né? Visando que eu vou ter um retorno maior, né? Então essa é a grande chave das finanças para quem está empreendendo e tem uma sazonalidade muito grande da demanda. Então você precisa fazer o teu planejamento para você entender o que você vai imobilizar, qual é o capital que você precisa disponível ali para uma margem de segurança, né? O que você vai utilizar para os seus investimentos também, né, para que você não incorra em custos financeiros altos. Porque a partir do momento que você começa a ter dinheiro caro, pagar dinheiro caro, Sim. né, então hoje uma taxa Selic, né, se você for fazer um investimento num CDI, né, ele vai te render aí, é claro, vamos tirar o bruto, 14,25, 14,50 ao ano, né? Porém, você tem um risco menor, né? E aí qual que é a liquidez desse dinheiro? Se eu precisar desse dinheiro, quanto tempo eu consigo ter ele na conta, né? Então a gente leva em consideração, né, a taxa, a liquidez desse dinheiro e a disponibilidade, né? Qual que é a necessidade que você vai dentro do seu planejamento precisar desse capital, né? Essa é a grande sacada, você analisar a taxa e a disponibilidade dos seus recursos. Com certeza, quem faz esse planejamento vai ter uma empresa com uma saúde financeira saudável e vai conseguir chegar até o final e ter o seu tão sonhado lucro. A gente encerra por hoje aqui o nosso bate-papo. Queria te agradecer pelo teu tempo, te agradecer pelo café, desejar tudo de bom para ti. Para o pessoal que quiser saber um pouco mais sobre a mentoria, o planejamento financeiro do Guilherme, inclusive depois do podcast aqui eu vou falar com ele também, que todos nós precisamos, eu vou estar deixando aí linkado os canais de contato com ele, tanto ali o telefone, o WhatsApp, como também o perfil da Aristo Café. Já aproveita e segue o perfil da Aristo, então é até sacanagem, porque tem cada delícia que ele publica lá que tu vai ficar viciado. Já aproveita para conhecer qual é o endereço da Aristo. Bom, a gente fica localizado na Avenida Atlântica, 1040, anexo ao Hotel de Sintra, em Balneário Camboriú, né? Avenida Atlântica 1040, esquina com a 1301, né? Ali na Barra Norte. Então tá certo. É isso. Confere lá, já aproveita, gostou desse conteúdo, curte, compartilha, deixa a sua opinião. Se você ficou com alguma dúvida sobre café, coloca aí nos comentários que eu vou estar repassando para o Guilherme, a gente vai estar respondendo para vocês. Siga ligado aí no BC Primecast, um episódio novo aí toda semana. E Guilherme, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Tudo Muito é bom para ti. também, Espero cara. que a experiência do teu primeiro podcast tenha sido positiva para ti. Maravilhosa, muito obrigado pela receptividade e muito obrigado também pelo cuidado que vocês têm aí com a nossa parceria de sempre. Com certeza. Então tá, pessoal. Tudo é bom para vocês. Até mais. Até mais.